Star Wars está de volta aos cinemas depois de 7 longos anos. E o filme responsável por esse retorno é O Mandaloriano e Grogu. Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou fazer uma crítica sem spoilers, tá bom? Pode assistir tranquilo antes de ir ver o filme. Mas e aí? Será que valeu a pena esperar todo esse tempo por esse filme? Esse filme realmente entrega aquilo que ele se propôs a fazer? E mais importante, ele é bom ou ele é ruim? Vale a pena assistir, gastar o seu dinheirinho suado nele? Vem comigo porque hoje a gente vai conversar disso e muito mais. Mas antes eu tenho um recado muito importante para todos os fãs de Star Wars do Brasil. Estamos em maio, que é o mês de Star Wars. O 4 de maio acabou de passar e até o final desse mês a gente tá com a maior promoção do ano na Rixforge para você garantir seu sabre de luz. Pois é, o site inteiro tá com 15% de desconto. Usando o nosso cupom que é MANDO, você garante mais 5%. E pagando no Pix você garante mais 5%. Fez as contas aí? 25% de desconto no seu pedido. É 1/4 do seu pedido de desconto. E não adianta, essa é a maior promoção do ano. Só ano que vem vai ter algo parecido. Então corre agora pro site da Rixforge. Tem sabres dos seus personagens favoritos, sabres de luz custom e também tem sabre de luz à pronta entrega. Você pode comprar o seu sabre e já receber. Mas corre que os estoques são limitados, hein, galera? Mas voltando pro vídeo, bom, recado dado, bora lá pra nossa crítica. No começo do mês, mais especificamente no dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars, rolou um evento ao redor do mundo, em várias capitais do planeta, para a exibição de O Mandaloriano e Grogu em IMAX, os primeiros 25 minutos do filme, e eu tive a oportunidade, fui convidado pela Lucasfilm e fui até o Rio de Janeiro para assistir. E cara, eu vou te falar, o começo desse filme é sensacional, é realmente muito bom mesmo. Tem cenas de ação fenomenais, tem um ritmo absurdo, apresenta muito bem quem são os personagens, né, o Mando e o Grogu, não só pra gente que já conhece, mas principalmente pra esse novo público. Então eu achei que esse começo, esses 25 primeiros minutos do filme, me deixaram muito mais leve. Mas quando eu saí do evento, eu fiz um vídeo e eu falei, esses 25 minutos estão muito bons, mas o resto tem que manter essa mesma pegada. Será que conseguiu? Pois é, eu tive a oportunidade de assistir o filme nessa sexta-feira e agora dá pra fazer uma análise do filme como um todo. E logo de cara, bora conversar sobre o que era uma das maiores preocupações dos fãs em relação ao filme, a estética. Não é segredo pra ninguém que esse não era o filme planejado para ser a volta de Star Wars ao cinema. O filme que estava planejado para ser o primeiro após o episódio 9 era o filme da nova Ordem Jedi da Rey, que passou por 4 roteiristas e ainda não tem uma data anunciada. E aí a gente teve, então, com esse adiamento do filme da Rey, o anúncio do filme do Mando e do Grogu. E tudo isso aconteceu em um momento em que já estavam rolando algumas atualizações de uma eventual 4ª temporada da série. Ou seja, isso levantou 2 alertas para os fãs. O primeiro é que o filme seria basicamente um episódio mais alongado de 2 horas, e o outro medo é que ele teria essa estética da série, que vamos combinar, não é a mesma coisa dos filmes que a gente está acostumado a ver nos cinemas. Então esse primeiro medo sobre a estética do filme, pode ficar tranquilo. Esse filme, em aspectos técnicos, é impecável e mantém aquele padrão de Star Wars nos cinemas. Ou seja, a gente tem efeitos especiais quase que perfeitos. Eu diria que tem apenas uma cena ali que fica meio estranha, muito por causa de 2 personagens que são feitos inteiramente em computação gráfica. Eu acho que eles não foram integrados tão bem nessa cena, mas é basicamente isso. O resto, em termos de efeitos especiais, o filme é muito bom. A trilha sonora, que agora é do Ludwig Göransson, que é o compositor sueco que criou o tema de The Mandalorian e trabalha na série, eu acho que ele consegue fazer essa transição pro cinema muito bem, eleva a barra da trilha sonora em relação à série, mas é aquele negócio, não é um John Williams, é uma pegada diferente. Eu gostei do que ele trouxe pra cá, não indo pra linha tão clássica que nem o John Williams, mas trazendo até algumas coisas de música eletrônica, de synthwave. Eu gostei muito dessas escolhas dele. Outra coisa muito legal é que o filme tem um peso de cinema. Você vê os cenários, você vê os personagens, você vê tudo ali, as criaturas e tal. Tudo isso tá com escala, com peso assim, sabe? Não parece que eles estão simplesmente na frente de uma tela verde ou no volume que a gente tá acostumado lá em The Mandalorian. Inclusive, eu assisti esse filme em IMAX.
A IMAX, para quem não sabe, é aquele tipo de tela que é a maior possível, que tem a maior qualidade. Não é todo cinema que tem essa tecnologia disponível, mas eu digo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, tiver um cinema com essa tecnologia disponível, assista nessa tela, porque esse filme ele foi filmado pensando nesse tipo de tela e de exibição, e eu tenho certeza que vai melhorar a sua experiência. Agora falando um pouco do filme em si. Cara, esse filme, ele é um filme bem redondinho. Ou seja, ele tem o começo, o meio e o fim, ele é super episódico e super contido, o que é muito parecido com o que a gente tá acostumado na série. A série, em seu eidos, né, o seu DNA, é sobre aventuras do Mando e do Grogu e essa relação deles. E aqui no filme não é diferente. Esse filme aqui, inclusive, tem muita coisa legal pra quem curte o episódio 6, Retorno de Jedi. Tem muitas semelhanças, tanto visuais quanto narrativas, e pra mim, que é o meu filme favorito, eu gostei bastante, eu me senti bem representado, porque não é tão comum outros filmes e séries referenciarem o episódio 6, que vamos combinar, da trilogia clássica acaba sendo o patinho feio ali pra muita gente. Já falando dos antagonistas aqui do filme, a gente já sabia pelos trailers que a gente teria o Embo, que é um caçador de recompensas que a gente conheceu em Clone Wars, e que é um personagem bem tipo C, assim, ele não é nem da segunda categoria, já é da terceira, porque ele não tem muito destaque lá nas animações, mas aqui no filme eu gostei muito de como ele foi retratado. Como dizem os jovens, ele farma a aura pra caramba desse filme. Já os outros antagonistas ali do filme eu também acho que eles mandaram bem. Eu não vou falar quem são pra não estragar a experiência de vocês, mas eu acho que eles foram bem retratados, eu acho que eles mandaram bem em ser essa presença de perigo para o Mando e o Grogu. E eu comentei que esse filme ele traz muito a essência de The Mandalorian, e isso é um ponto positivo, mas eu também acho que é um ponto negativo. Eu acho que ele traz a essência da série até demais. E é aqui que a gente começa a entrar nos problemas desse filme, na minha opinião. Quando você assiste, fica evidente de que esse filme, ele é montado, toda a estrutura dele é como se fosse um pedaço de uma temporada que foi adaptado para um filme. E esse era o outro medo que muita gente tinha e, na minha opinião, acaba se confirmando. Esse filme, ele tem mais ou menos umas 2 horas. E quando você vai assistindo, fica muito claro onde terminaria cada episódio dessa temporada. A gente tem o começo do filme, que seria ali, o seu primeiro episódio, uma coisa mais bombástica, com ação, pra relembrar todo mundo dos personagens. Já o segundo episódio, já é eles partindo pra essa aventura e fazendo uma pequena missão. O terceiro episódio é depois dessa missão, eles fazendo outra missão. Então, sabe, você consegue ver claramente no filme onde começaria e terminaria cada episódio dessa temporada, né, que fictícia. O Jon Favreau já falou que esse roteiro não é de uma 4ª temporada, mas depois de assistir o filme, eu acho que é muito difícil de acreditar nisso. E vou te falar uma coisa, se esse filme tivesse sido uma temporada, ou parte de uma temporada, seria uma baita temporada legal. Eu não sei se chegaria no nível da primeira ou da segunda, porque são, assim, absurdamente boas, mas com certeza seria muito melhor do que a terceira temporada que a gente teve. Dito isso, eu acho que ele não funciona tão bem como um filme, ainda mais pro cinema. E aqui eu quero levantar com vocês alguns debates e tal. Eu acho que esse filme, ele não sabe qual é o público que ele quer atingir. E esse é um grande problema, porque quando você não sabe, você não tem uma clareza sobre com quem você quer comunicar, você acaba não comunicando com quase ninguém. Porque assim, pra nós, os fãs mais hardcore, que assistimos todos os filmes, que assistimos todas as séries, que gostamos de ver vídeo de curiosidades, que gostamos de pesquisar sobre o assunto, sabe? A gente que respira Star Wars, entre aspas, esse filme, infelizmente, ele é mais do mesmo. Tudo que vai aparecer ali é algo que a gente já viu em outras temporadas, a gente já conhece dos personagens. Então esse filme, ele não é um filme feito para a gente. Então ele é um filme que é feito para novos fãs. Fãs que não conhecem Star Wars, que vão ver o Grogu, vão se apaixonar e vão entrar nesse mundo, né? Também não. Eu acho que a Disney aposta muito no Grogu, porque ele foi esse fenômeno. Muita gente que não assistia Star Wars e até não gostava de Star Wars, assistiu The Mandalorian e se apaixonou pelo Grogu, e aí começou a assistir outros materiais da franquia. Mas eu acho que isso não funciona nesse filme, porque esse filme, ele é muito nerd, vamos dizer. Por ser ali uma coisa que, na minha opinião, foi uma série transformada, ele tem coisas ali que são muito estranhas para fãs
que não são de Star Wars, sabe? A gente tem lesma gigante lutando, a gente tem muitos bonecos, muitos puppets, né? Tanto o Grogu quanto o Anzeliano, eles têm muito peso nesse filme, muito tempo de tela. E a gente sabe que pra gente, a gente já entende que as marionetes fazem parte do universo, fazem parte do charme de Star Wars. Mas pra uma galera que nem gosta de Star Wars e já tem uma aversão a isso, eu acho que é aí que vai perder essa galera do público que não é fã de Star Wars e que eles estavam querendo trazer. Então, pra quem que é esse filme? Quem que eles vão atingir e vai ser um sucesso? Eu acho que esse é um filme feito para o fã casual de Star Wars. Sabe, aquele cara que assistiu todos os filmes no cinema, que gosta de Star Wars, mas que nunca chegou a assistir as séries do Disney Plus, que não viu as animações. Eu acho que esse filme vai funcionar bem, porque aí esse cara vai conhecer o Mando e o Grogu, que até então nunca apareceram nos cinemas, e aí ele vai poder assistir as séries, vai descobrir o Mandoverso, quem sabe vai querer ver as animações, porque tem o Embo, tem o Rota. Então eu acho que pro fã casual, eu acho que esse filme vai super bem. Eu acho que pras crianças esse filme vai se conectar muito bem, mas assim, pra nós, os fãs, a base de Star Wars, os fãs mais apaixonados, eu acho que vai ser um filme morno, vai ser um filme mais do mesmo, e pros novos fãs eu acho que vai ser too much, sabe? Eu acho que vai ser demais pra eles aguentarem. Então assim, é um filme ruim? Não. É um filme muito bom? Também não. Eu acho que um dos maiores pecados que a gente pode ter em uma obra é a indiferença. E assim, pra mim, é um filme que eu gostei muito do começo, eu acho que no meio tem um momento ali envolvendo o Grogu que tem uma grande barriga no filme, que o ritmo vai lá pra baixo. Eu entendo que é pra fazer uma carga emocional, mas eu acho que a execução não foi tão bem quanto poderia ter sido. Depois o filme retoma o ritmo, termina ali, mas é aquilo, é um filme que ele começa e termina e ele não avança muito a história. A história do Mando e do Grogu avança um pouquinho, mas é algo que a gente esperava e a gente gostaria de ver mais. A gente já tá indo pra 3 temporadas e meia e um filme, e sabe, o Grogu ainda é aquilo, ele só faz as coisinhas de Grogu, o Mando faz as coisinhas dele. Não teve uma evolução nesse filme que eu esperava pros dois personagens, e isso começa a ficar repetitivo, começa a ficar cansativo. Pra onde que eles vão levar esses personagens? Os personagens são só isso? O Grogu vai ser sempre apenas um bebê fofinho que não fala? E o Mando vai ser sempre esse cara que tá aí em altas aventuras pra proteger ele? E outra, aí a gente entra no grande debate desse vídeo, que é a expectativa versus a decepção. Se você for pra esse filme não esperando nada, o que é o grande caso de muita gente, depois do episódio 9 e de Acolyte, muita gente cansou de Star Wars. Tanto que a audiência de várias séries e projetos depois disso foi lá pra baixo. Skeleton Crew, que é uma série super legal, ninguém assistiu. Andor, que é uma das melhores coisas que Star Wars fez na vida, quase ninguém assistiu. Então existe esse pé atrás de muitos fãs de Star Wars com a franquia ultimamente. E com razão, tiveram muitas coisas que não foram legais, coisas que foram feitas de qualquer jeito, sabe? Então eu acho que a Disney, a Lucasfilm, ela precisa entender que é preciso reconquistar os fãs que eles já tinham e não apenas trazer novos fãs. A minha impressão é que a Disney não sabe o que fazer com Star Wars. Gente, a gente ficou 7 anos sem nenhum filme no cinema, ou seja, 7 anos para os caras pegarem e falar, gente, beleza, ó, tivemos esses erros aqui com as sequels, como a gente pode fazer para não repetir eles e para onde a gente vai levar essa franquia? Qual que vai ser a história? O que a gente quer fazer com isso daqui? E aí a gente espera 7 anos e a gente tem o filme que seria essa volta adiado, com 4 roteiristas, ou seja, sem uma história clara do que eles querem fazer, e a gente tem uma temporada que foi sim transformada em um filme e que não avança essa grande história de Star Wars e também não avança tanto a história principal desses personagens. Então, do fundo do coração, eu me sinto muito mal falando isso, porque pra mim, eu quero sempre que Star Wars vá bem. Isso aqui não é só uma coisa que eu amo, que eu tenho uma paixão, mas também é o meu trabalho. Então, se a franquia não estiver bem, é óbvio que o interesse aqui pelos vídeos não vai estar bem, sabe? Mas eu também não posso chegar e ficar simplesmente falando bem das coisas só por falar. Eu tô sendo bem sincero aqui com vocês, de que esse filme, ele me passa essa sensação de tipo, é um filme morno, é um filme ok, é um filme legalzinho, mas, sabe, não tem como eu esperar nada menos do que algo interessante pra franquia depois de 7 anos. Esse filme, ele não mostra muito ao que veio. Eu tenho medo que o próximo filme, que é Starfighter, que estreia ano que vem, siga pelo mesmo caminho. É um filme que apareceu do nada, é um filme que veio da
mente do Shawn Levy e na minha mente é o que ele tinha já esse roteiro pronto, porque era a continuação do projeto Adam que ele fez pela Netflix, que é uma cópia de Star Wars. E na boa, esse filme do Starfighter, pra mim, ele vai ser quase que completamente dependente do carisma do Ryan Gosling, que acabou de fazer um baita de um sucesso com Project Hail Mary, que é o filme que Star Wars devia estar fazendo. Um filme com uma história legal, com personagens interessantes, com peso emocional, uma história que é baseada num livro, mas é uma história diferente, assim, né? Então é preocupante, gente, é preocupante. Eu talvez esteja um pouco decepcionado com o filme, porque eu tinha essa esperança de que o filme ia entregar algo a mais do que apenas uma aventurinha do Mando e do Grogu. Mas isso também é uma expectativa minha. O filme nunca se propôs a isso. Se você vê todos os trailers, se você vê todos os materiais de divulgação, o filme claramente se propõe a ser uma aventura despretensiosa do Mando e do Grogu. E nesse sentido, o filme cumpre o seu papel. Se você for pra esse filme apenas com essa mentalidade, tipo, cara, vou pro cinema ver 2 horinhas da minha duplinha favorita numa aventura, você vai se divertir demais com esse filme. Sério. E é isso que me dá alguma esperança de que esse filme vá muito bem, sabe? Eu realmente espero que as pessoas vão, que se divirtam no cinema, que é também uma das coisas que Star Wars sempre se propôs a fazer, que as crianças se divirtam, né? O George Lucas sempre falou que Star Wars é pra crianças de 8 anos e tal. Então eu espero do fundo do coração que essa nova geração tenha o Mando e o Grogu como a gente tem o Anakin, o Obi-Wan, e a geração mais velha tem o Luke, Han e Leia. Realmente espero isso, espero que o filme seja um sucesso, mas eu não poderia deixar de trazer todos esses questionamentos pra vocês. Afinal, é a nossa franquia favorita e a gente quer que ela volte a ser a melhor franquia de todas. É inegável que Star Wars está muito em baixa e fica aí a questão se esse filme vai ajudar nessa situação ou vai piorar essa situação. Espero que melhore. De qualquer jeito, galera, esse vídeo tá ficando gigante. Eu quero fazer um vídeo com spoilers pra gente debater sobre esse filme, então fiquem de olho aqui durante essa semana. A gente deve ter esse vídeo com spoilers. E por favor, depois que assistirem o filme, venham aqui nos comentários, me deem sua opinião. Eu quero muito saber também o que vocês acharam, se vocês acham que eu tô viajando, se eu tô pegando pesado demais, ou se vocês assistiram e concordam com os pontos que eu levantei aqui, tá bom? Eu sei que muita gente gosta de dar nota pra filme e tal. Eu não sou muito mais dessa pegada, mas se eu fosse dar uma nota aqui pro filme, eu daria um 7, um 6,5. Eu acho que seria essa minha nota aí, muito por todas essas questões. O filme em si é bem legal, vão assistir e nos vemos na próxima. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Guilherme Janucci, por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.